Boa noite, gente, graça e paz de Jesus. Vamos lá, vamos trabalhar Apocalipse capítulo 2. Nós vamos prosseguir falando sobre as igrejas, lembrando que Apocalipse tem 7 divisões. A primeira delas vai do capítulo 1 ao capítulo 3 e mostra a soberania, o poder de Jesus sobre a igreja. A ideia é a seguinte: Deus governa todo o universo a partir de mim, por incrível que pareça, é a partir de cada um de nós, de todos que recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Capítulo 1, Jesus se apresenta como, agora não mais o cuspido, o machucado, como o filme do Mel Gibson retrata muito bem, mas agora como Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3, ele endereça cartas às igrejas, às 7 igrejas, que é um número simbólico para todas as igrejas, para toda a igreja, em todos os lugares, de todas as épocas. Vimos também que o seguinte: essas cartas não referem-se a períodos sucessivos na história. A igreja hoje vive essas 7 realidades retratadas nas 7 cartas, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. E nós vemos que cada uma delas retrata, traz uma marca da verdadeira igreja. Nós já vimos 3 marcas na semana passada, embasadas nas igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, que era exatamente o amor, o sofrimento e a verdade. Hoje nós vamos ver mais 4 marcas, que são a santidade, a realidade, a oportunidade e a sinceridade, embasadas nas igrejas de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 2, então, a partir do versículo 18, ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, vou ler só mais essa. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Nós lemos as outras daqui a pouco, então, se Deus assim nos permitir. Pai, obrigado por estarmos aqui, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado por Jesus, o bom Jesus, o maravilhoso Jesus, o perfeito, o santo Jesus, que nos amou tanto que, mesmo sendo nós tão pecadores, deu a sua vida por nós. E que bom saber, Jesus, que o Senhor continua dirigindo a igreja caminha, marcha pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, e nós Te louvamos por isso. E como nós acabamos de ler mais uma vez a Tua palavra aqui, precisamos de entendê-la e aplicá-la no nosso coração, e pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiatira fala sobre santidade, é uma das marcas da igreja. A cidade de Tiatira, gente, era a menor das 7 cidades. No entanto, era uma cidade comercial. E cada sociedade comercial tinha um deus tutelar, tinha um santo padroeiro para cada uma dessas sociedades. A máxima da cidade de Tiatira era mais ou menos o seguinte: olha, se você quiser se dar bem na vida, se você quiser crescer na sociedade, então você deve pertencer a uma dessas sociedades, deve adorar a um desses ídolos, deve comer as comidas sacrificadas a esses ídolos, participar das festas e assim também participar das imoralidades em que essas festas acabavam. E os crentes dali enfrentavam essa pressão. E santidade, na verdade, é isso, é andar na contramão, é vencermos, é resistirmos à pressão. Quando o pastor Simonton falou sobre a nossa carne, é uma tristeza isso. É uma dor no nosso coração, não só no nosso, mas no do próprio apóstolo Paulo em Romanos 7, quando ele diz que o bem que ele amava ele não fazia, o mal que ele detestava ele fazia, e esse nós já falamos aqui que é o alter ego, é uma expressão em latim, que é o outro eu que habita em nós. E lutar contra nós mesmos não é brincadeira. O remédio para a nossa carne é a resistência, e não só a resistência da abstinência, mas da atitude em colocar coisas e conteúdos de Deus dentro de nós. A santidade não é só se abster, mas é também colocar dentro de nós os conteúdos que Deus tem para cada um de nós. E é bem da verdade, meus irmãos, nós vivemos uma sociedade muito parecida com Tiatira, com a cidade de Tiatira, onde se as pessoas quiserem subir na vida, devem se render muitos a alguns comportamentos como mentira, ao orgulho, à ostentação, a abrir mão de valores. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás, por um irmão aqui da igreja, de que há pessoas que alugam pulseiras de ouro de outros colegas para sair, para ir para a balada, para impressionar. Eu pensei, mas que coisa mais esdrúxula, né? Mais assim, sinistra, mais estranha. Eu pensei com os meus botões, pô, se o cara... Funk e ostentação? Tem isso ainda, né, pastor? Que desgraça, né, gente? Ter o funk e ostentação, né? Pensa num trem ruim, não é verdade? O pastor está lembrando aqui. Mas tem. A nossa sociedade vive também essa pressão. E no versículo 18, então, quando Jesus se apresenta, essa autoapresentação de Jesus tem tudo a ver com a realidade da igreja de Tiatira. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Jesus, então, ao se descrever assim, ao se apresentar assim para a igreja de Tiatira, ele mostra que ele via tudo, que ele sabe de todas as coisas, e apesar de nos conhecer muito bem, continua trabalhando para o nosso bem, mesmo vendo os piores conteúdos que nós abrigamos dentro do nosso coração. Foi assim com Pedro. Pedro, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, epistrefo, não metanoia, não é conversão de salvação, é mudança de atitude, e mudar dói. É por isso que, às vezes, um livro não muda a gente, um sermão não muda tanto a gente, mas o sofrimento muda a gente, a dor nos muda. É por isso que tantas vezes passamos por dores e desencontros na nossa história. Mas Jesus sabia do que Pedro iria fazer, o avisou, mas mesmo assim, continuou firme com Pedro. Que maravilha isso! A santidade inclui nós entendermos que Deus nos conhece, que não é possível enganarmos o coração do nosso Deus, mas que Ele vê cada um dos nossos conteúdos e quer que nós participemos desse projeto e processo de santidade. Mas Jesus também se apresenta como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Os pés de bronze têm a simbologia de pisar os inimigos da fé cristã, tanto os de fora como os de dentro da igreja. Os inimigos da fé são pisados pelos pés de bronze de Jesus. E quem são
os inimigos de Deus? Basicamente são dois. 2 Coríntios capítulo 5 e 6 lá nos diz que Deus em Cristo nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus. Aqueles que não receberam a Jesus, que ainda não se converteram, não nasceram de novo, são inimigos de Deus. E sobre eles permanece a ira de Deus. É uma coisa estranha, porque Deus ama. Mateus 5 diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Mas é estranho essa ira de Deus, porque Ele continua inimigo, ou nós continuamos inimigos de Deus, quando nós não recebemos a Jesus. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 4, também diz que aqueles que querem se fazer amigos do mundo, se constituem inimigos de Deus. E esse era exatamente o problema que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Pessoas que conheciam a Deus, que eram membros da igreja de Jesus, mas namoravam o mundo, beijavam, abraçavam, andavam, curtiam, iam para a balada com os inimigos de Deus, com as coisas que Deus não aprova. O versículo 19 tem um elogio aí para a igreja de Tiatira. Jesus elogia as obras, o amor, a fé, o serviço que a igreja de Tiatira vinha exercendo. E Tiatira, inclusive, era uma igreja bastante animada por causa dessas obras aqui. Mas o Senhor Jesus, então, no versículo 20, vai e faz uma advertência que é seríssima. Jesus adverte contra dois males que insistem em bater na porta do nosso coração e da igreja, que é a idolatria e a imoralidade. Nós vemos aí que a idolatria e a imoralidade é simbolizada por Jezabel. Jezabel traz essa ideia porque Acabe, dentre os grandes males, a Bíblia diz isso lá em 1 Reis, capítulo 16 e 17, que de todos os males que Acabe tinha praticado, ele ainda cometeu o grande mal de se casar com Acabe, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E essa mulher era idólatra e, por causa da idolatria, incentivava a imoralidade. Essa Jezabel provavelmente era uma mulher, uma profetisa, como diz o pastor Simon, uma bruxa gospel, né? dentro da igreja, que prometia à igreja resolver aquele problema. Gente, nós temos que sobreviver. Existem sociedades comerciais na cidade. Então, o que nós vamos fazer? A Jezabel lá da igreja tinha essa resposta. Todos os comentaristas são unânimes em afirmar que Jezabel aqui é o nome, não era o nome dessa membro da igreja, mas era uma mulher que prometia dar a solução para as pessoas. E ela dizia o seguinte: para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo. Então, o que vocês devem fazer? Participem das festas das sociedades comerciais e cometa imoralidades, e ainda assim continuem cristãos e conheçam, e assim vocês vão poder conhecer as coisas profundas de Satanás para saber o que deve se fazer ou não. Mas como? Sendo que eles já estavam entregues à idolatria e à imoralidade. E sabe, meus irmãos, hoje postes ídolos não são normais. Sérgio Pimenta cantou isso. Aos outros deuses, construções mentais, a própria semelhança de quem edifica, alimentando o culto autohedonista. É a adoração de si mesmo. É a adoração do prazer. Os deuses hoje, muitas vezes, não são icônicos, imagens, mas eles são mentais. Nós criamos deuses. O Deus consumismo, o Deus relacionamento, o Deus romance ideal, como cantou o Paralamas do Sucesso na década de 80, e tem gente que está atrás do romance ideal. E acha que vai achar, e acha que vai ser feliz quando achar. São deuses que nós construímos. E tudo isso tem como amigo toda a idolatria, leva à imoralidade. A imoralidade aqui no texto é descrita como a prostituição. A palavra em grego é a palavra porneia, que tem uma gama de significados muito grande. Infelizmente, é uma das poucas palavras na língua grega, porque o grego é extremamente preciso. Só para tempo, o grego tem 5 palavras, por exemplo, mas a porneia não. Às vezes ela é traduzida por adultério, às vezes é traduzida por prostituição, às vezes é traduzida por lascívia. Complicado isso, difícil isso. Mas todo tipo de comportamento imoral no que diz respeito à sexualidade está dentro dessa palavra aqui. Todo. E é interessante lembrar, e deve ser lembrado, que a idolatria puxa a imoralidade. É uma verdade inegável. Pessoas que se rendem a ídolos falsos, fatalmente ou consequentemente, cairão em algum tipo
de imoralidade. Era isso que estava acontecendo lá na igreja de Tiatira. E qual é a solução que Jesus, então, propõe para aquela igreja? O que eles deveriam fazer? A solução de Jesus, só lembrando aqui que a idolatria, gente, na verdade, é uma recusa de adorar ao Deus verdadeiro. E a imoralidade é buscar o prazer desenfreadamente no homem, na pessoa, no ser humano. É exatamente isso. Mas qual que é o problema da imoralidade, sendo que é tão bom? Não é proposto isso? Não é? O que tem? Tem nada a ver. Muitos dizem assim. O grande problema da imoralidade está descrito lá em 2 Samuel capítulo 13. Quando Aminon se apaixona a ponto de adoecer fisicamente por sua irmã, por Tamar, que com muita probabilidade, já estudei esse texto um pouco mais de perto, deveria ter uns 14 anos de idade, e demonstrou uma maturidade incrível, impressionante. E Aminon, apaixonado, arruma lá, juntamente com um dos primos, o esquema para forçar Tamar, e depois vem a aversão, vem o ódio. O problema da imoralidade é exatamente isso. É porque rendermos-nos, que Deus nos livre disso, a algum tipo de comportamento imoral vai trazer aversão, vai trazer dor, vai trazer vergonha, vai machucar alguém, vai confinar alguém dentro de casa. A idade de Tamar não permitia que ela ficasse saindo à toa, não. A idade de Tamar, ela ficava muito tempo dentro de casa. E Davi permitiu só, porque não era comum. Aminon deve ter visto Tamar de relances, algumas poucas vezes, porque as mães não eram as mesmas. E aí, naquela questão de forçar tudo, a menina, Absalão guarda a menina dentro de casa e fala assim: olha, você tem que ficar dentro de casa. Ainda passou constrangimento com o irmão. Ou seja, a imoralidade, por mais que não pareça, traz dores, doenças, enfermidades no nosso coração. E quem sabe, talvez, muitos comportamentos e muitas doenças emocionais e físicas que hoje têm sido tratadas com remédio, talvez teriam a solução se nós nos arrependêssemos, porque essa é a proposta de Jesus, inclusive, no versículo 1, o arrependimento, que é o caminho interno, que é a grande arma que nós temos contra a nossa carne. E depois a solução que é proposta também contra a idolatria e contra a imoralidade está no versículo 22, que é a tribulação. Por isso, tantas vezes, algum tipo de dor, algum tipo de desencontro nos acontece, porque Deus está tirando de nós comportamentos que nos matam. Esse é o caminho externo. E no versículo 23 fala também da punição, que Deus pune, mas Deus não pune por revanchismo. Deus pune para que nós consigamos abandonar os nossos pecados. Sabe, gente, se a gente for parar e pensar, a gente deveria realmente pensar em quais são os nossos deuses. Há pessoas que idolatram a sua denominação. Há pessoas que são categóricas em dizer e afirmar que a sua religião é a única correta. Apesar de que eu não estou aqui defendendo uma máxima pós-moderna de jeito nenhum, que não há verdade absoluta, porque há sim, mas afirmar que algum tipo de modo de se relacionar com Deus é o único correto que existe na face da terra, e quando a gente vê, são comportamentos recentes, são propostas recentes, eu fico pensando, e essa galera que viveu do século XIX para trás, do século XVIII para trás, quem foi salvo? No Antigo Testamento, como as pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Alguém vira e fala assim, que sacrificava os animais. Lógico que não. Era pela fé no Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que eu e você. A única diferença é que no Antigo Testamento eles olhavam para frente. O sacrifício daquele cordeiro era para mostrar algo que viria. Hoje nós olhamos para trás, é pela fé do mesmo jeito. Da mesma forma. Nós precisamos entender isso, guardar isso no nosso coração. Mas a grande ideia é lembrar disso. Gente, quais são os ídolos que nós temos abrigado no nosso coração, na nossa vida? Só citei um. Mas quais são os nossos ídolos? A nossa profissão, o nosso salário, o quê? E também, será que nós não temos abrigado algum tipo de imoralidade? E aí nós vemos aí também a recompensa, que está nos versículos de 26 a 29, e que aquela igreja, o que os membros daquela igreja precisavam, era de autoridade e satisfação, já que eles precisavam participar, a princípio, conforme a Jezabel lá daquela igreja, participar das festas imorais. E para sobreviver, eles queriam autoridade.
Mas a recompensa para aqueles que resistissem a esse comportamento, fugissem da idolatria e da imoralidade e buscassem a vida de santidade na presença do Senhor, os versículos 26 e 27 diz que eles teriam autoridade. Tudo que se buscava em Tiatira, aqueles que vencem e vivem em santidade, tudo que nós teremos é exatamente a autoridade e depois a satisfação. No versículo 28 diz aí que Cristo daria para eles, né, a estrela da manhã, que é a brilhante estrela da manhã, conforme Apocalipse 22, 16, porque Jesus Cristo vai ser a nossa plena satisfação, não só lá no céu, mas aqui também. Nós precisamos lembrar disso, que o cristianismo não é um sofrimento terrível para ir assim, vou alcançar o céu. Não, o cristianismo é prazer. Inclusive os mártires. Quando nós lemos a história da igreja, quando nós lemos lá de Policarpo, de tantos outros, de Justino mesmo Marte, quando ele ia caminhando e passando na Ásia Menor para chegar a Roma, quando ele foi devorado sim pelos leões lá no Coliseu Romano, muitas pessoas das igrejas falavam: Justino, você é um grande teólogo, um grande pastor, desista. Ele dizia: não. E nós temos uma frase dele: eu sou o trigo de Deus, eu vou ser devorado, eu vou ser triturado pelos dentes das feras para me tornar o puro e perfeito pão do Senhor. Isso é o Evangelho. É vida de prazer aqui também, porque Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã e traz satisfação ao nosso coração. Vamos lá, mais um pouquinho? Segunda igreja, Sardes. O pastor Simon está aqui, eu vou brincar, a gente tem até meia-noite, né, pastor? Então, mas eu não vou judiar de vocês não, tá bom, gente? Estou comportado, eu vou falar só o tempo mínimo que eu puder aqui. Se não der para a gente terminar essas igrejas, a gente termina outro dia, mas não dá para colocar tudo aqui, não gosto de ficar fazendo essas promessas também não. Tem gente que briga comigo: pô, você fala um negócio de tempo e tal, o pastor Simon vai puxar minha orelha depois, e pode puxar sem problema, mas eu quero ver se eu termino essa igreja aqui, e a gente termina por aqui. Segunda igreja, Sardes, que nós lemos também sobre essa igreja. Sardes, gente, no século VII a.C., foi uma cidade magnífica, que foi edificada sobre uma colina muito segura. E isso, de certa forma, determinou o caráter da cidade, o caráter orgulhoso, arrogante, autoconfiante e soberbo da cidade. É interessante, meus irmãos, mas a geografia tem bastante a ver com o nosso caráter. Tem bastante a ver até com o nosso temperamento, como o pastor Simon gosta de falar, com a nossa idiosincrasia, com o nosso jeito de ser. Tem bastante a ver com isso. E, na verdade, quando João escreve essa carta, a cidade de Sardes era rica, mas totalmente degenerada. Nós vamos ver sobre a segunda, hoje aqui no caso a quinta, né, marca da igreja, que é a realidade. E lá em Sardes se adorava ao imperador e também tinha uma estátua da famosa deusa Cibele. Olha só, Cibele, sabia que seu nome era nome de deusa, né? Sabia não? Uma deusa, né? Tinha a deusa Cibele lá, que também era uma das deusas da fertilidade, que por causa dos cultos a Cibele, todas as festas terminavam em muita bebida e em muita promiscuidade. E não vem falar para mim que festa rave é a celebração do ser sozinho, porque não é também não, que parece mais ou menos com isso, tá bom? Nada novo debaixo do céu. Festa rave é o nome das festas atual, das festas que se praticava lá na Roma Antiga, e quem vai numa festa como essa pode saber sossegado, ó, deixa eu te falar em nome de Jesus, sem moralismo, mas não adianta você pensar que você vai lá e você volta limpinho, que não volta não, tem muito capeta lá, tem diabo com força, e tem lugar que o capeta gosta de morar, porque Marcos 5 descreve isso para nós, lá com o endemoniado de Gadareno lá, que os demônios não queriam sair daquela região. Por que não queriam? Claro que não dá para defender aqui uma doutrina de espíritos territoriais e tal, mas dá para a gente saber que é o seguinte: o diabo gosta de ficar onde ele é bem recebido, onde ele se sente à vontade. Até eu gosto, na verdade, até eu que sou mais bobo, gosto. Na verdade, ele também gosta. E na festa rave, meu amigo, é isso mesmo, é um ninho de demônio, é endemoninhado. É exatamente isso. Pode olhar que está lá no texto. É exatamente isso que está lá no texto. E aí, meus irmãos, ali, nessa cidade, que era uma cidade segura e tal, o orgulho era muito grande naquela cidade, e isso, de certa forma, infelizmente, entrou para dentro da igreja também. É o cuidado que nós temos que ter. Porque a igreja precisa ser contra a cultura e transformadora da cultura também. No versículo 1 aí nós vemos a autoapresentação de Jesus. Jesus fala que ele tem
os 7 espíritos. Quando algumas pessoas leram isso aqui, ficaram confusas. Meu Deus, 7 espíritos, mas não é um só? É um só. Pode ficar tranquilo, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para ficar sossegado, é um só. Mas a expressão 7 é porque se refere à plenitude da ação do Espírito Santo de Deus, e Jesus faz parte disso, e ele fala também que ele tem os 7 líderes dessas igrejas nas suas mãos, que são as 7 estrelas, mostrando aí também que a apatia e a acomodação da igreja precisam exatamente do poder do Espírito Santo. Um dia de jejum como esse é uma busca pela face do Espírito Santo de Deus. É a busca por uma vida mais intensa diante de Deus. Porque se a gente se a gente pode pensar numa coisa que a igreja, que a nossa geração tem vivido, é exatamente isso. É um tempo de apatia moral, espiritual e de caráter. Por exemplo, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, entrar na faculdade era garantia praticamente absoluta de ter um bom emprego. Era muito difícil chegar na faculdade. Hoje em dia já não é mais, brother. Já não é. Só a faculdade não dá. Tem que ter pós-graduação em várias áreas, tem que ter mestrado, de preferência um doutorado, e se puder um pós-doutorado na Alemanha. Né? Porque é melhor, né? A Alemanha é melhor. Os Estados Unidos é meio devagar, né? A Alemanha tem mais doidos, os caras pensam mais lá, né? Enfim, e isso criou uma canseira na nossa geração. A galera está cansada. E outra, antigamente a concorrência de emprego era entre nós aqui, não é verdade? Hoje não, tem um cara lá da China concorrendo com a gente aqui, ó, lá do Japão, concorrendo com a gente. Isso cansou a alma das pessoas. O sistema capitalista, neoliberal, tem criado isso, uma apatia, e isso entrou para dentro da loja. Se entrou, tem que ser para dentro, né? Não pode ser para fora, né, gente? Entrou nas igrejas, infelizmente. E aí Jesus faz uma advertência à igreja de Sardes. Quais são essas advertências? A primeira, Jesus adverte contra o cristianismo nominal, porque Jesus diz: olha, você tem nome de que vive, mas você está morto. A igreja estava morta. Tinha alguns sinais de vivacidade, parecia próspera externamente, enfim, com muitas atividades religiosas, mas no fundo era uma igreja que estava morta. Outra advertência contra a igreja de Sardes, e vale para mim e para você, para nos reavaliarmos, porque a marca da igreja é a autoavaliação para chegar à realidade, é também a falta de integridade, porque Jesus diz no versículo 2, não tem achado íntegras as tuas obras, e isso se refere com certeza às atividades que eram feitas, mas sem a motivação correta, sem a direção e o poder do Espírito Santo de Deus. John Stott, inclusive, lembra, no seu livro, quando ele trata dessas igrejas aqui, ele lembra que muitos dos cristãos em Sardes eram hipócritas, de onde vem a palavra hipócrita. Hipócritas era o ator, era o que representava um papel, e Deus nos livre, que Deus nos ajude, que Deus restaure em nós a graça de vivermos em integridade mesmo. E muitas pessoas hoje têm confundido, por exemplo, unção e poder do Espírito Santo com barulho. Será que também nós não temos vivido uma época onde se exagera no carisma e se esquece do caráter da ética cristã? Infelizmente. A solução que Jesus propõe, então, é a realidade. A solução de Jesus é mais uma marca da verdadeira igreja, ou seja, reconhecer a nossa própria realidade. E aí Jesus fala no versículo 2, a solução: ser vigilante. Cada um de nós deve sempre vigiar-se a si mesmo, atentar-se para si mesmo, pensar em si mesmo, pensar nas nossas motivações e sempre lembrar que às vezes nós fazemos coisas sem vontade. Quer ver? Eu participei de uma reunião de seminaristas uma vez, pastor Sainz, tudo presbiteriano, ó, os 9 seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil se reuniram em Belo Horizonte. E um dos seminaristas de um seminário que tem fama de liberal dentro da denominação, ele dizia o seguinte: pô, lá no seminário entraram na onda agora de falar que se você não ler a Bíblia durante um ano, você não passa. Eu falei, mas qual é o problema com isso? Eu estava acostumado, tinha estudado no IBEL, já tinha lido a Bíblia umas 5 vezes já, que era obrigado, graças a Deus, porque eu tinha dito que eu lia a Bíblia sem vontade nenhuma. Mas eu falei, bicho, se eu não ler, vou me enrolar, e mentir no final do ano vai ficar chato pra caramba. Vai ser chato esse negócio.
Ele, não, tem que ler a Bíblia quando tem vontade. Eu falei assim, muito me admira você, seminarista, quase pastor. Rapaz, a gente lê a Bíblia com vontade ou sem. Porque tem gente também, nós falamos isso aqui um dia também, falamos até na escola dominical, que a espontaneidade matou o amor. Tudo tipo assim, eu só faço se eu tiver vontade. E aí, se não tem vontade, menino, então, você não precisa cuidar do menino, pode morrer. Não é verdade? Vou cuidar. Que dia a gente está com vontade de limpar um bumbum da criança, gente? Eu, pelo menos, Nossa Senhora, gospel, nunca, né? Mas, tudo bem. Não é verdade? Mas a espontaneidade tem matado. E a gente tem que vigiar as nossas motivações. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter dia que eu não vou ter vontade de dizimar. Mas é um mandamento do Senhor. E esse é o dia bom para dizimar, porque Deus está reservando uma bênção muito grande para nós. Aquele dia que você não quer vir na igreja, esse é o dia de ir na igreja, mesmo, porque Deus reserva um negócio diferente para a gente ali. A gente tem que aprender isso. É isso que está falando o texto. A igreja precisa resgatar isso, a vigilância. Outra coisa, fortalecer os sinais de vida. Jesus fala no versículo 2 ainda, consolida o resto que estava para morrer. A igreja precisa ficar atenta aos sinais de vida e fortalecer isso. Quais são os sinais de vida? São pessoas, arrependimentos, pessoas que vêm quebrantadas, de repente uma oportunidade, um bom negócio. A gente tem que estar nisso. Sabe por que Lutero, Calvino, John Knox e os reformadores conseguiram fazer a reforma? Porque eles viram pontos de vida numa igreja toda corrompida dos seus dias. E não adianta ficar em casa reclamando dos defeitos da igreja, olhando só as partes mortas, mas não perceber que tem vida naquela mensagem, que tem vida naquele culto, que tem vida naquela reunião, que tem vida naquela oferta, que tem vida naquele abraço, que tem vida naquele cumprimento, que tem vida naquela oração. Nós precisamos ficar atentos a isso. Essa é a solução que Jesus propõe. Vigilância, fortalecer os sinais de vidas e terceiro, arrepender. Sabe, meus irmãos, a primeira e mais importante verdade do cristianismo é o arrependimento. Meus irmãos, o Brasil tem 516 anos de história, segundo dizem os historiadores. Mas Israel passou por um período em que 400 anos, quase que o Brasil tem de idade, 400 anos em que Deus não levantou um profeta para falar diretamente a sua mensagem. E quando Deus levantou esse profeta, João Batista, a primeira palavra que Deus colocou na boca de João Batista não foi, olha, eu vou te abençoar, você vai ser colocado como coluna, você vai prosperar. Não, a primeira palavra de Deus foi, arrependei-vos. Arrependei-vos. O arrependimento. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido todos os dias, até porque eu sou um pecador de primeira monta, eu sei disso, né? Até me lembro do Bonovox conversando com o Bill Hybels e falando sobre a graça. Ele falou assim, rapaz, a graça vai contra tudo, e ele riu assim, porque eu preciso de mais da graça. Eu entendi o que ele estava falando, tá? Eu entendi perfeitamente, eu me conheço. Mas o que nos mantém de pé na presença de Deus é exatamente termos os corações dobrados de arrependimento pelos nossos pecados, reconhecer quem nós somos, olhar para nós e não olhar para o outro. Quando Jesus, eu vou repetir isso aqui em Mateus 7, diz para que nós não julgássemos temerariamente as outras pessoas. Jesus não estava protegendo o julgado, Jesus estava me protegendo, porque ao julgar alguém, eu sempre o julgo a partir da minha biografia, da minha história. Eu tenho mania de ver nos outros aquilo que eu sou. Já notou que para todo ladrão, todo cara que subiu na vida roubando, ele tem medo de alguém trabalhar para ele, porque ele acha que todo mundo o rouba. É assim. Para todo mentiroso, todo mundo conta mentira. E eu vi isso muito, porque o meio que eu vivi um tempo com os meus irmãos, gente, tem uma classe que parece com pescador, é motorista de caminhão, mente com força. E umas mentiras bobas. A gente viu o outro assim, esse cara é mentiroso demais, né? A gente já sei, tem outro mentiroso aí também, né? Então é mais ou menos assim. O arrependimento é o que nós precisamos. Para a gente encerrar, a recompensa nos versículos 4 e 5, que quando nós tomamos essa atitude de vigiarmos a nós mesmos, fortalecer os sinais de vidas e nos arrependermos de nós mesmos pelos nossos pecados, vem a recompensa, que é exatamente aí a pureza de Cristo. As vestes brancas, gente, sempre simbolizam na Escritura a justiça gratuita de Cristo, que vem pela graça mediante a fé. A fé é a mão vazia, como dizia o Francis Schaeffer, é a mão vazia que você estende para pegar o presente de Deus, que é a salvação, de graça.
As vestes brancas significa a justiça, a perfeição, a pureza de Cristo. No céu, gente, que coisa boa, nós seremos totalmente sem pecados. Hoje aqui em Cristo, apesar de convivermos com a presença do pecado, mas nós não convivemos com o poder do pecado mais. O pecado não nos condena, não vai nos lançar no inferno mais. Mas lá na glória, nós vamos experimentar viver sem pecado. Porque existe câncer, existe criança que morre de fome, existe roubos por causa do pecado, e no céu não vai ter nada disso. Não vai ter buraco na cidade. Meus irmãos, ontem eu caí no buraco com o meu carro, que sinceramente eu pequei. Paga o IPVA caro, paga a pedágio e ainda cai dentro do buraco desse. Fiquei com raiva de mim primeiro, óbvio, de não ter visto um buraco daquele tamanho, mas foi na penumbra. Fiquei com dó do carro, avareza, que vou ter que gastar, eu sei, vai ter que alinhar, fazer cambagem. Mas eu pequei, porque eu xinguei os governantes. No meu coração, xinguei tudo de bobão e feioso, só. Mais nada do que isso. Mais nada. Mas lá no céu não vai ter isso. Oh, glória a Deus. Não vai ter buraco também. E também, como dizia o Janires, cantava lá, não terá vendedor de livros batendo na porta. Não terá, lembra disso? Não terá buracos no meio da rua, não terá aumento da gasolina. Lembra, pastor, do Janires, dessa música? Vocês não lembram, vocês são muito menino, muito novinho. O pastor sempre levou lá em Fabriciano. O Janires foi muito legal. Vocês lembram de vendedor de livro batendo na porta? Quem lembra? Olha que pouquinho de gente. Tá vendo? Era chato mesmo. Não terá buraco no meio da rua, não vai ter aumento da gasolina, nem vendedor de livro batendo na porta, né? É isso aí. E outra recompensa é a certeza da salvação. Vou encerrar por aqui. Versículo 5 fala do livro da vida. E é uma figura de linguagem divina para comprovar a certeza da salvação eterna daqueles que confessam a Jesus. Não existe nenhuma possibilidade aqui de defender que Deus escreve e apaga o nosso nome. Escreve e apaga o nosso nome. Escreve e apaga o nosso nome. A ideia do texto, o sentido do texto, de jeito nenhum não tem nada a ver com essa questão de se perde ou não se perde a salvação. Mas esse texto fala de uma coisa, da eterna segurança da salvação daqueles que têm a Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas. Charles Spurgeon disse isso, que Deus, se é um Deus que não volta atrás naquilo que Ele faz, e não só Spurgeon, mas toda a igreja, todos os que sabem da história e da Bíblia falam isso, aqueles que receberam a Jesus não vão perder a sua salvação. Só lembrando que receber a Jesus não é apenas levantar a mão num apelo. Receber a Jesus pode ser até dentro de casa, pode ser agora, aí onde você está. Arrepender dos seus pecados e dizer: Jesus, eu sei que eu preciso do Senhor, que sem o Senhor eu estou totalmente e eternamente perdido, mas eu me arrependo e confio no seu sacrifício por mim, em nome de Jesus. Gente, a gente termina outro dia essas duas aqui, que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.